por favor, abram suas Bíblias no livro do Gênesis, no capítulo 50. Gênesis capítulo 50, no verso 24 em diante. Gênesis 50, verso 24 em diante, diz assim: Antes de morrer, José disse aos seus irmãos: Eu estou à beira da morte, mas Deus certamente visitará vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: Quando Deus intervier em favor de vocês, levem meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos, e depois do embalsamamento foi colocado num sarcófago no Egito. Meus amados, existe um filme que é um dos meus filmes prediletos, que é o filme que meio que inaugurou a era daquela leva de filmes de volta no tempo, de viagem no tempo em Hollywood. Um filme dos grandes clássicos da história do cinema. Aliás, aquilo não é um filme, aquilo é uma obra de arte manifesta, com Michael J. Fox, De Volta para o Futuro. Aquele filme é um espetáculo à parte. Quem não gosta de Volta para o Futuro precisa realmente se converter em Cristo, porque aquilo é uma aula de entretenimento e mexe com a nossa mente, mexe com as nossas imaginações. A ideia de um garoto, de um adolescente, que tem um amigo, um senhor, um idoso, que é um grande cientista, o Dr. Brown. E o Dr. Brown cria uma máquina do tempo. E um dia ele está sendo perseguido por russos. Marty McFly, o personagem principal, personagem vivido por Michael J. Fox, amigo do Dr. Brown, está acompanhando ele e vê os russos assassinando o Dr. Brown. E aí ele corre na máquina do tempo, que é um carro chamado DeLorean, para fugir daqueles homens. E o mecanismo usado por Dr. Brown para a viagem no tempo é exatamente o carro alcançar a velocidade de 80 km por hora. Toda vez que o carro alcançar a velocidade de 80 km por hora, a maquininha configurada lá volta para o ano que ele configurou, ou avança no ano que ele configurou. E ele havia configurado, o filme se passa no ano de 1985, ele havia configurado para voltar para 1955, 30 anos antes. E aí, ele volta para 1955. Marty McFly é filho de George McFly e Lorraine, que haviam se conhecido exatamente em 1955. George McFly é um cara bobão, muito abobalhado, muito sem iniciativa, absolutamente fraco, um homem não empoderado, um homem sem afirmação, sem identidade, e que sempre vive às voltas com o grande vilão do filme, um espertalhão, chamado Biff Tannen, que é o fortão e que ainda na velhice vivia pregando peças no George. O George é o bobão, o Biff é o espertão. E aí ele volta no passado e vê aquela mesma cena desde a infância. O Biff batendo no rosto do George e ele olha: meu Deus, meu pai é um idiota. E tem aquela experiência, só que o Marty interfere na história e empurra o pai no momento em que o sogro atropelaria o pai e a mãe conheceria o pai, e a mãe, ao invés de conhecer o George, conhece o Marty e se apaixona por ele mesmo. E tem todo o desenrolado uma história em que ele acaba alterando o passado, de maneira que o George, ele
trama para o George salvar a Lorraine das mãos dele, para a Lorraine finalmente se apaixonar pelo George e ele poder nascer, porque senão ele iria sumir da história. Só que aí, na hora que ele tramou para o George chegar e salvar ele, quem chega é o Biff Tannen, que é muito mais forte, expulsa ele do carro. E quando o George chega, achando que é o Marty McFly, que ele vai salvar Lorraine, tudo combinado, na verdade ele enfrenta um brutamonte, o Biff Tannen, que está lá. É o que você veio fazer aqui? E torce o braço dele, e naquela hora ele ganha uma coragem absurda, fecha a mão e dá no rosto do Biff, derruba o Biff, sai com a Lorraine, e tudo dá certo. O Marty consegue fazer funcionar de novo a máquina do tempo, volta para o presente dele, para 1985, e quando ele volta está tudo modificado. O pai dele agora é um camarada super afirmado, e o Biff Tannen, ele está limpando o carro do George. O Biff virou o bobão e o George virou o espertão, por causa de um murro que foi dado há 30 anos atrás, que inverteu o papel ali de quem é que mandava em quem comandava. Uma comédia de 30 anos atrás continua reverberando. E agora o George é o bonzão, o Biff é o abestalhado que lava o carro. E você vê que parece que está tudo certo. Se você assiste o filme pela primeira vez, eu já dei todo o spoiler dele. Não é possível que de 1985 até aqui você nunca assistiu esse filme. E eu vou lhe adiantar, já tem o 2 e tem o 3 também. E você para assim, acabou o filme, né? Pô, final feliz. A história hollywoodiana de um final feliz chegou ali. Só que aí, do nada, o Dr. Brown aparece de novo, só que agora com o DeLorean voando, com o carro, a máquina do tempo voando. Aquele carro só andava, agora está voando. E aí o Dr. Brown fala: Marty, eu preciso de você. Você e a sua namorada, a Jenny, tem que me acompanhar. Eu falei assim: para onde vamos? Ele: vamos para o futuro. E aí o Marty diz assim: mas tem algum problema com a gente no futuro? Aí ele diz: não é com vocês, é com seus filhos. Nossos filhos, a gente ainda é namorado. É. E aí eles entram no DeLorean, voam, e o filme acaba. E acaba com aquela sensação de tem que ter o 2. Nenhum filme acaba assim, nem a história acaba assim. Vai ter o 2. E sim, teve o 2, depois teve o 3. Mas é interessantíssima essa sensação de uma história inacabada. E por que eu estou contando esse filme? Porque lendo o Gênesis, é exatamente essa sensação que eu fico. O livro do Gênesis, ele vai falando de várias sagas. Ele fala da saga de Adão, ele fala da saga de Caim e Sete, ele fala da saga de Noé, ele fala da saga de Abraão, fala da saga de Isaac, da saga de Jacó e da saga de José. E a saga de José é a mais importante de todo o livro do Gênesis. Aliás, só sobre José é 1/3 do livro. 1/3 do livro do Gênesis é só falando sobre José. E é curioso você ver como você olha para Adão e vê em Adão um personagem falho. Você olha para Adão e você pensa: esse é um fraco, errou. Quem aqui não deseja chegar no céu e pegar Adão pelo colarinho? Oi, feliz, vem cá. Tanto de boleto que eu tive que pagar por sua culpa. Tem uma conversa seríssima com ele. Eu desejo. Estou marcando isso aí. Por enquanto, está tudo certo. Aí a gente vem para Noé. O homem constrói uma arca. E depois faz tudo errado. Constrói uma vinha, se bebeda, tudo errado. Aí vem Abraão. Aliás, quem estava no culto hoje de manhã sabe quem foi Abraão. Camarada errou até onde não podia mais. Isaac, outro bobalhão, outro idiota, cometeu os mesmos erros do pai. Jacó. Rapaz, Jacó começa a ser trapaceiro no ventre da mãe. O filho dele nasce primeiro e nasce pendurado no calcanhar. Na volta eu vou nascer primeiro. O camarada passou a vida, meu irmão, na maciota, dando um jeitinho brasileiro ou um jeitinho israelense, né, ali no caso. Mas que situação difícil aquele homem viveu.
Todos esses personagens, que a Bíblia deixa bem claro que são personagens cheios de defeito, são quase que anti-heróis, são os macunaímas daquele tempo. Mas aí vem José, e José é um personagem que você tenta achar um defeito e não encontra. José é um camarada muito do bem. José correria. E a história de José é aquelas histórias assim, parecendo a novela Avenida Brasil, sabe? Cheia de reviravolta, assim. Revenge, aquela série. Que parece que vai dar errado e tem uma reviravolta, e depois outra reviravolta para o mal e outra para o bem. É o tempo todo assim. Você vê que desde o início ele está ali como um camarada preferido do pai, é o mais cuidadoso, é o homem que tem a túnica diferenciada, é o homem que tem parece um coração muito puro. Ele tem um sonho, compartilha com os irmãos já vão na malícia, você está querendo dizer que a gente vai servir vocês? E aí os irmãos tramam contra ele, pegam ele e vendem ele como um escravo para os midianitas. E parece ali que a história vai degringolar. Parece que vai dar tudo errado, mas aí ele chega no Egito e ele é acolhido por um homem chamado Potifar. E a Bíblia diz que ele achou graça aos olhos de Potifar. E na casa de Potifar ele começa trabalhando, ele começa servindo, começa a prosperar, e ele fica como maioral da casa de Potifar. E Potifar diz a ele que colocou a ele sobre líder de tudo. E diz assim, e só lhe negou a sua esposa. E parece que está chamando, presta atenção que vem uma casca de banana aí. Aquele chamariz para o próximo episódio da série, onde vai dar tudo errado. Você fica esperando, isso aí vai dar bronca. Aí você não consegue dormir, você faz só mais um episódio. Aí já dá 4 da manhã, amanhã você acorda 6, e você ainda está só mais um episódio. E você está ali. Aí chega no episódio seguinte, a única coisa que havia sido negada para José se levanta contra ele. A esposa de Potifar deseja ter um caso com José. E José está ali, eu acho que eu falei Moisés, mas não é Moisés, é José. A esposa de Potifar se levanta e quer ter um caso com José. José resiste, a mulher toma a roupa dele, ele sai correndo pelado, ela apresenta a Potifar, olha, esse homem tentou abusar de mim. E óbvio, Potifar acredita na mulher dele, no benzinho. Aquele homem vai para a cadeia. Aí você pensa, agora deu tudo errado. Agora já era. Agora não tem mais o que fazer. Aí chega lá na cadeia, José conhece 2 parceiros de prisão, 2 prisioneiros. E ambos têm sonhos. E José adivinha o sonho de cada um. E diz o significado dos sonhos de cada um. E diz, olha, com você vai acontecer aquilo, com você infelizmente vai morrer, e você será reconduzido ao seu posto. Mas só uma coisa, eu creio no que vai acontecer, porque Deus é quem me revelou. Quando isso acontecer, você chega lá diante de Faraó, homem, na moral, lembra de mim. Não me deixa aqui sozinho, velho. Me tire desse barril aqui, eu sou inocente, tenho nada a ver com isso. Pelo amor de Deus, me leve para servir também lá. Não é possível, isso é uma injustiça que está fazendo comigo. E aí o cara confia. E a Bíblia diz que aconteceu conforme José tinha interpretado. O homem vai sendo reconduzido para o cargo de copeiro de Faraó. Você lembrou de José? Nem ele. Camarada esqueceu completamente. Passa mais de 2 anos. Até o dia em que o Faraó... E aí você pensa, rapaz, ferrou. Esse livro não vai acabar bem, não vai acabar bem. Mas aí, o Faraó tem um sonho. E não acha quem interprete. Aí o copeiro, rapaz, agora que você falou disso, lembrei de uma parada aí, velho. Tem um cara ali na cadeia, velho. O cara é bom nisso. Até esqueci o nome dele. E lá vai ele, lembrando de José. José é apresentado diante de Faraó. José adivinha o sonho de Faraó. Interpreta e diz, olha, são 7 vacas magras
que comem 7 vacas gordas. Daí vem a expressão, nos tempos das vacas gordas. São primeiro 7 vacas gordas e 7 vacas magras que engolem ele. E Deus está dizendo para você, Faraó, que o mundo vai enfrentar 7 anos de abundância. E depois 7 anos de extrema recessão. O meu conselho para você, nesses 7 anos de abundância, todo mundo vai estar gastando tudo. Você junte, armazene, porque quando vier a recessão, todo mundo vai vir comprar na tua mão, porque só você vai ter comida. Você vai ser a grande potência econômica do mundo. O faraó brilhou o olho. Assim, rapaz, em quem se achará o espírito dos deuses, senão em ti? Você agora é meu governador. Do dia para a noite, José sai da prisão e vira o governador do Egito. E aí você vê o filme virar o quadro. Você, agora vai. O final feliz está chegando. E lá, sendo governador, tudo que José prevê acontece. Chegam os 7 anos de recessão, todo mundo, então conhecido, vem comprar na mão do Egito. Vem procurar José. Vem negociar e vem pedir alimentos. Inclusive quem? Os irmãos de José, que não o reconhecem. Chegam lá e tem toda aquela cena absoluta cinema. Aquela cena maravilhosa de José como governador e os seus irmãos prostrados aos seus pés, pedindo: ô Binho, me dê um pouquinho de comida aí na moral. A gente está com fome. Me ajude, vá. E toda aquela cena da novela Revenge. Agora é hora da vingança. E José compadece no seu coração, perdoa os seus irmãos, vive uma relação de idas e vindas com eles, traz o seu pai de volta. Aliás, o seu pai na velhice ainda percebia que não estava totalmente resolvido, porque na velhice ele diz: olha, eu tenho um último pedido para você, estou morrendo aqui, mas perdoe seus irmãos. E José: como assim? Eu já perdoei. Ele não perdoou coisa nenhuma, rapaz. Seu coração ainda está remoendo alguma coisa aí. E os próprios irmãos dizem: eita, agora meu pai vai morrer, José vai descontar tudo em cima da gente. Muitos anos já passando, mais de 20 anos aquilo ali, e os irmãos ainda com medo, já vivendo lá no Egito, sustentados por José, e ainda com medo de José descontar tudo. O pai morre. José finalmente: olha, a gente tem uma parada aqui para resolver, agora que nosso pai morreu, eu vou lá, vou dar um enterro digno para ele. A Bíblia fala que José pediu a Faraó que levasse José para ser enterrado junto com seus ancestrais, porque não pertenciam ao Egito. E a Bíblia fala que Faraó decretou um luto por homenagem ao pai de José, deu-lhe um enterro digno, foi para sua terra, e ele entendeu: meu pai não pertence a essa terra, meu pai não é daqui, é necessário enterrar ele no local certo. E aí, quando chega no final, ele faz agora sim as pazes com os irmãos. Ele para de ficar com aquela pose de: olha, vocês não me fizeram nada demais, está tudo bem. Não, ele chama os irmãos e diz: olha, a verdade é a seguinte, vocês bem que intentaram mal contra mim. Isso aqui está engasgado, estou aqui para dizer isso para vocês, e eu nunca tive coragem de dizer, porque eu era orgulhoso. Porque eu estava querendo pagar de bonzão e que vocês não fizeram nada, mas fizeram sim, pô. O que vocês fizeram foi uma crocodilagem, meu irmão, absurda, foi uma traição. Vocês fizeram mal, o coração de vocês era mal, e o que vocês fizeram me doeu sim, mas o Senhor pegou esse mal e transformou em bem, inclusive para me colocar aqui, para que hoje todos nós fossemos abençoados. Ele vai falar isso no capítulo 49, já perto de morrer, já depois de muitos anos de ter reconciliado com os irmãos, ainda estava engasgado. E aquilo ali, a Bíblia fala que trouxe conforto para os irmãos. Pronto, finalmente tivemos essa conversa. Finalmente a gente parou de fingir que estava tudo bem, colocando tudo debaixo do tapete. Finalmente, agora o assunto está tratado. Então você para e pensa: meu irmão,
Acabou. Acabou o filme. Uai, tem mais o que para acontecer? O final feliz chegou. Está reconciliado, o camarada está governador do Egito. A Bíblia fala que quando José morreu, eu estou falando Moisés toda hora, e tem um significado por isso. É de propósito. Brincadeira, não é? Mas tem uma ligação muito clara. Eu vou explicar daqui a pouco. Quando José morre, o último versículo de Gênesis fala que José foi enterrado, foi embalsamado e enterrado num sarcófago. Sepultado num sarcófago. Quem no Egito era colocado em sarcófago e embalsamado? Os faraós. José tem um enterro de faraó. José é tratado como um faraó. José é imortalizado como um faraó. Porque parte desse processo de embalsamamento e colocação em sarcófagos era pela crença da vida eterna e perpetuação da vida dos faraós. Eles mereciam viver eternamente. Eles eram dignos da vida eterna. José é tratado assim. E o livro deixa claro, não acabou. Porque José diz assim, ó gente, só uma coisa. Isso aqui não é meu ápice. Isso aqui não é o final feliz. Tem mais coisa para acontecer. Deixa eu te dizer, Deus ainda vai visitar vocês. O principal que Deus tinha para fazer não é isso aqui. Deus ainda não fez o que Ele tinha para fazer. E quando Ele fizer, peguem meus ossos e levem daqui, porque Deus tirará vocês dessa terra. Deus levará vocês para outra terra que Ele mesmo reservou para nós. Eu não vou ver isso, mas por favor, lembrem, os meus ossos não pertencem a essa terra. Certamente José estava tão envolvido com aquele sistema que ele não podia pedir para o faraó para ser levado, para ser sepultado junto com o pai. Porque ali ele estava sendo enterrado com todas as honras do Egito. Mas ele diz para os irmãos, Deus ainda vai visitar a gente com poder. Deus vai nos visitar, e esse aqui não é o ápice da minha vida. Isso aqui não é aquilo que Deus prometeu. O que Deus me prometeu não foi o palácio. O que Deus me prometeu não foi a vingança sobre meus irmãos. Não foi dar a volta por cima. A promessa que eu carrego antes mesmo de eu nascer é que Deus nos daria uma outra pátria, uma outra terra. E esse é o grande sonho que eu ainda nutro em meu coração, porque eu não pertenço ao Egito. Eu prosperei no Egito. Eu vinguei no Egito. Eu fui abençoado no Egito. Eu achei graça aos olhos de todo mundo. A Bíblia fala que José achou graça aos olhos do copeiro. José achou graça aos olhos de Potifar. José achou graça aos olhos do pai. José achou graça aos olhos de Faraó. Usa essa mesma expressão. José achou graça aos olhos de Deus. No Egito, José encontra alimento. No Egito, José encontra uma carreira próspera. No Egito, José encontra um palácio. No Egito, José encontra uma esposa. Mas no Egito, José também tem o seu nome mudado. Lá no Egito, ele era outra pessoa. Ele era Zafenat Paneia, é o nome que colocam nele. Um nome egípcio. Um nome que fazia alusão a crenças egípcias. E apesar de viver ali como Zafenat Paneia, ele diz para os irmãos, eu não sou do Egito. Eu não pertenço ao Egito. A minha casa não é aqui. Eu tenho outra pátria. Por que eu estou dizendo isso? Porque por vezes nós, criados na eternidade, filhos de Deus, esquecemos qual é a nossa origem. Nós esquecemos qual é a nossa origem, consequentemente esquecemos qual é o nosso destino. Nós esquecemos de onde somos. Nós esquecemos qual é o ápice da nossa vida. Com o que você sonha? O que para você é zerar a vida?
É a expressão que a gente usa muito hoje. Zerei a vida. O que para você é zerar a vida? O que agita o seu coração todos os dias, de modo a você estar com aquela expectativa de, quando isso acontecer, eu zerei a vida? Quando você é criança, você pensa num brinquedo. Quando esse brinquedo chegar, zerei a vida. Você sonha com o brinquedo, pensa naquele brinquedo, aí o brinquedo chega. Uma semana depois, você, não era esse, o bom é esse aqui, o 2. Você enjoa. E você vê que não era tudo isso que você sonhava. A gente está o tempo todo assim, entre a ânsia de ter e a expectativa de ter algo melhor. Porque os nossos sonhos são absolutamente insaciáveis. Quantas coisas que você sonhava há 10 anos atrás, hoje você desdenha, porque viu que não era tudo isso. Tem um comercial que, quando eu era pequeno, ficou muito famoso, de uns ursinhos que corriam atrás do arco-íris, para chegar na ponta do arco-íris. E aquele mito de que na ponta do arco-íris tem um pote de ouro, tem riquezas. E aí os ursinhos corriam, e quando chegava lá, o que eles encontravam era um cereal. Era um cereal, e como dizendo que aquele cereal é o ouro, né? Aí você tinha que comer aquilo, porque aquilo era um tesouro. Eles corriam e se acabavam daquilo. E a gente não percebe que muito do ouro que a gente vive correndo atrás, da carreira próspera que a gente vive correndo atrás, do casamento que a gente vive correndo atrás, da formação que a gente vive correndo atrás, da aprovação que a gente vive correndo atrás, da fama que a gente vive correndo atrás, da ponta do arco-íris que a gente vive sonhando, no final das contas, cuidado para não decepcionar quando você perceber que era só cereal. Qual é o ápice da sua vida? Com o que você sonha? O que é para você zerar a vida? José teria zerado a vida na concepção da maioria de nós. José conquistou tudo aquilo que 99% das pessoas viventes em 2024 sonharia em conquistar. Ser líder de uma potência mundial, ter um casamento, ter vingança sobre aqueles que lhe venderam, teve uma vitória com sabor de mel. José teve tudo isso. José teve respeito do maior líder mundial daquele momento. Teve toda a confiança. E José diz, a minha história não acabou aqui. Tem que ter o 2. O principal não é isso aqui. Eu não pertenço a essa terra. A grande visitação de Deus não é me dar trono, não é me dar palácio. A grande visitação de Deus é me levar de volta à terra que eu pertenço. Às vezes a gente está tão preso a esse mundo, à tônica desse mundo, aos valores desse mundo, às metas desse mundo, aquilo que esse mundo dá valor, pensando no ouro. E às vezes a gente pensa até na expectativa de vida futura com os valores do mundo. Porque lá no céu eu vou morar em ruas de ouro. E a ideia de que ruas lá são de ouro, de modo que o que tem valor aqui, lá só serve para ser pisado. Aquilo pelo que você mata e morre aqui, aquilo que está tirando o seu sono aqui, para Deus, é absolutamente descartável. Qual é o ápice da tua vida? O que está tirando o teu sono? O que está te deixando com essa ansiedade tão patológica? O que está te deixando um consumidor de remédio inveterado? Por que você tem tanto medo do futuro? Simplesmente eu vim aqui para te dar um recado muito claro. Por mais que você conquiste, ou por mais que os seus castelos desabem, por mais que você ganhe coisas, alcance metas, ou por mais que você falhe nas suas metas, por mais que você vá longe demais dos seus pecados, dos seus erros, por mais, eu estou falando com gente aqui que falhou como pai,
falhou como marido, falhou como esposa, falhou como mãe, falhou como profissional. A grande expectativa do Evangelho não é a conquista de palácios humanos. A grande expectativa do Evangelho não é a aprovação nos sistemas construídos pelos poderes desse mundo. A grande expectativa do Evangelho não é ser admirado por homens. A grande expectativa do Evangelho não é alcançar postos de trabalho bem remunerados. A grande expectativa do Evangelho não é um relacionamento bem constituído aqui na terra ou uma família plena. A grande expectativa do Evangelho não é ter o seu nome reconhecido entre as nações. A grande expectativa do Evangelho não é dormir num palácio. A grande expectativa do Evangelho não é ver aquelas pessoas que te desprezaram hoje te dando valor. A grande expectativa do Evangelho não é te colocar num palco sendo aplaudido por aqueles que te desprezaram. A grande expectativa do Evangelho é ter o seu nome escrito no livro da vida e ter a consciência de que uma pátria celestial te espera, porque nós não somos desse mundo. Cristo nos deu outro destino que é semelhante à nossa origem. Nós fomos criados em Deus, nós vamos nos encontrar com Deus. Essa é a grande expectativa, é a grande mensagem do Evangelho. Saber que nós estamos no mundo, mas não pertencemos a esse mundo. E eu quero dizer para você que está perseguindo os palácios do Egito, e que está perdendo sono porque não consegue encontrar, e que não consegue descansar, que não consegue relaxar, nem no domingo, nem no sábado, porque precisa produzir, porque precisa cada vez mais conquistar, porque precisa bater metas pessoais, porque precisa superar os concorrentes, porque precisa suplantar aquelas pessoas que se colocam no seu caminho. Quando você chegar lá, talvez você perceba, era só cereal. As pessoas mais pobres que eu já conheci em toda a minha vida eram pessoas que não tinham nada além de dinheiro. Essas são as mais miseráveis. Eu não sei se você gostaria de estar na pele delas. E aliás, pode ser que elas, olhando para você, entregassem todo o dinheiro que elas têm em troca de ter algo que você tem de graça. A paz em Deus, a paz com Deus, a paz com seus irmãos, a possibilidade de ver seu filho crescer, a possibilidade de poder andar com dignidade, com a consciência de que o Senhor é a sua bandeira, é o seu destino e a sua origem. E para você, que eventualmente tentou construir palácios e eles desabaram, detonaram com suas expectativas, você que foi longe demais nos erros, você que fracassou, você que não chegou nem um pouco perto de ser um José aqui no Egito, você que não vai ter um sarcófago, você que não vai ter um enterro com honras, você que está angustiado porque sabe o tanto de burrice que já fez, você que carrega um peso de culpa que faz você inclusive andar encurvado e que já foi definido pela própria culpa quem é, porque antes você pensava que era alguém irrepreensível, mas depois do primeiro erro a culpa lhe disse, não, você não é tão bom assim, e você se entregou à culpa e vem agindo conforme a culpa lhe diz que você é. Eu estou falando com gente viciada em errar, viciada em pecar. Eu estou falando com gente que já se entregou e não vê mais perspectiva. A palavra de Deus é a garantia que em Cristo você também pode descansar e dizer, calma, tenho 2 ainda. Tem o filme 2. A nossa história não encerra quando os nossos castelos desabam, não quando temos Cristo. José chega no final da velhice, no ápice, mas poderia ser no fundo do poço, como foi Jeremias.
como foram tantos outros servos, e alguns que morreram isolados, como Moisés, que morre sem alcançar o objetivo maior da sua vida, que era ver a terra prometida. Como tantos outros que morreram em exílio, que morreram em prisões, como João, que morre aprisionado numa ilha, como Pedro, que morre crucificado de cabeça para baixo, como Paulo, que morre degolado. E no final da sua vida ele diz: eu estou certo que vai ter o filme 2. A coroa de glória e da justiça me está reservada, não só a mim, mas a todos quantos guardarem o seu nome. A história de José, a história do Gênesis, a história da Bíblia, é essa garantia. Calma, ainda tenho 2. Me lembro muito da história de 2 missionários que passaram anos servindo em um país na África, entregando sua vida, sua saúde, sua juventude, gastando cada gota do seu suor para ganhar almas, para servir o Evangelho, para pregar a palavra de Deus. Ajudaram na tradução de Bíblias para dialetos locais. E depois de muito tempo, estavam voltando para o Brasil. Na verdade, nem era para o Brasil, era para os Estados Unidos. Casal de missionários. E ele já na expectativa: rapaz, a gente vai chegar lá, 20 anos que a gente não vê nosso povo. Deve estar todo mundo esperando a gente lá. Eita, nossa igreja lá que a gente deixou. Que alegria vai ser encontrá-los. Vai ter faixa, vai ter bola de soprar, vai ter gente tocando instrumento. Rapaz, vai ser uma festa. Não vejo a hora de encontrar meus irmãos. E aí quando eles chegam no aeroporto, aquela festa, um monte de gente gritando, pulando, faixa. Mas eles olham e não conhecem ninguém. Não era para eles. É porque um líder de estado vinha no mesmo voo que eles e estava chegando lá. E a festa toda era para o cara, um chefe de estado. E para eles, ninguém foi nem receber no aeroporto. Ninguém nem lembrou. E eles ficaram atordoados. E aí o marido foi reclamando com a esposa: rapaz, eu não estou nem acreditando. A gente passou a vida servindo o Senhor. A gente se despediu da nossa comunidade aqui. Eles sabiam onde a gente estava. A gente gastou saúde, gastou recursos financeiros para ganhar almas para Jesus, para servir um povo que nunca ouviria a palavra de Deus se a gente não tivesse levado. A gente estava traduzindo Bíblia para o dialeto local. E a gente chega em casa, ninguém, nem para dar um abraço, nem para buscar no aeroporto para levar de casa. A gente está aqui de táxi. Ninguém para buscar a gente. Rapaz, que maneira miserável de chegar em casa. Aliás, um ímpio, um miserável. Eu conheço esse cara, rapaz, corrupto até o tutano. Ele chega aqui, tem uma festa para ele. Mas eu chego em casa com minha esposa e não tem ninguém esperando a gente. Ele conta que naquela hora ele ouviu a voz do Espírito Santo no coração dele, perguntando: quem disse que você chegou em casa? Sua casa não é aqui. O Evangelho é essa esperança. Pode ser que você tenha se decepcionado com falsas expectativas que lhe foram vendidas, de que por meio de Cristo você teria imensa prosperidade aqui na terra. E até hoje essa prosperidade, esse castelo não chegou. Isso lhe trouxe aquela decepção do tamanho de um bonde, do tamanho do palácio de José. Ou talvez você tenha alcançado essa prosperidade e mesmo assim o seu coração ainda permanece às voltas com suas crises existenciais, com suas crises morais, porque você descobriu que ter um palácio
não é sinônimo de ter caráter. Que ter um palácio, de que ter um carro novo, não é sinônimo de ter plenitude. Você ainda continua doente, ainda continua ansioso. O vazio ainda toma o seu coração e do nada lhe dá uma vontade de chorar absurda. E você não sabe onde você vai, como você vai suprir. Porque você já comeu toda a comida do mundo, porque você já comprou todos os carros que você podia, porque você já aplicou, porque você já fez render seu dinheiro, porque você já fez isso, já fez aquilo. E não adianta. Você continua vazio. E você, o que é que está faltando? Eu estou aqui para lhe dizer o que está faltando. Está faltando o filme 2. Certamente, Deus ainda vai te visitar. E o nosso propósito é saber. Estamos no Egito. Estamos numa terra estranha. Mas nós não somos daqui. Em Cristo temos a oportunidade de efetivamente reencontrar com os nossos conterrâneos. Em Cristo, velhos amigos um dia se reencontrarão na pátria em que realmente pertencemos. José é um espelho de Moisés. Veja, José é aquele que tem a infância entre os hebreus, uma infância humilde. Ele fica anônimo, vendido como escravo, ainda na sua juventude, desconhecido. Vai para o Egito, lá ele prospera e termina a vida num palácio. Moisés é aquele que começa a vida num palácio. É aquele... Ambos vivem no Egito sendo hebreus. Mas Moisés começa a vida num palácio, prosperando. E termina a vida entre os hebreus, perdido, esquecido. E o livro de Judas vai dizer que Deus inclusive tem que enviar o arcanjo Miguel para batalhar com Satanás pelo corpo de Moisés, a ponto de escondê-lo, para que não fosse adorado. Mas José também é um arquétipo, é uma sombra, é um espelho de Jesus Cristo. José é aquele que é enterrado com honras num lugar e diz: olha, levem meus ossos daqui. Isso é feito em Êxodo capítulo 13. A gente vê que Moisés, na hora da saída do povo, dá a ordem, e eles entram lá, pegam os ossos de José e levam na peregrinação. E em Josué capítulo 24, a gente vai ver que de fato ele foi enterrado na terra dos seus. A ponto de, em Hebreus capítulo 11, verso 22, colocarem José como um herói da fé. E diz: olha, José, quando fez isso, ele antecipou profeticamente o êxodo, a saída do povo de lá. E ele é um herói da fé. E nisso ele é um arquétipo de Jesus. Mas Jesus, ele é um José melhorado. Porque Jesus, ele também é enterrado num lugar que não lhe pertencia. Um sepulcro emprestado por José de Arimateia. Mas Jesus não precisa que ninguém invada o sarcófago para pegar os ossos. Ele mesmo se levanta, ressuscita, com osso, com carne, e diz: não precisa ninguém me buscar meu osso, eu mesmo saio daqui sozinho. Eu venço a morte, eu venço esse desencontro, porque eu sei o lugar ao qual pertenço. O meu reino não é desse mundo. Você que está chorando pelos castelos derrubados nesse mundo, você que está chorando pelas falhas cometidas nesse mundo, você que está desesperançoso pelas metas não alcançadas nesse mundo, há uma pátria celestial à sua espera. Ela é a sua origem, mas ela também deve ser o seu destino. Todos aqueles que estão em Cristo podem ter ela como seu norte, como sua meta.
E seguramente, se Cristo é o seu guia, se você confessou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, quando sua vida tombar aqui na terra, ao invés de the end, é o fim, o crédito que vai subir vai ser continua. O Senhor ainda vai te visitar. Fique de pé. Qual é o ápice da sua vida? O que é zerar a vida para você? Com o que você sonha? Ou com o que você tem pesadelo? Qual é o castelo que você escreveu no seu planner? Qual é o palácio pelo qual você tem perdido saúde, juventude, dinheiro para tentar alcançar? Quantas amizades você já perdeu, passando por cima de todo mundo, para chegar na ponta do arco-íris? Cuidado. Seus filhos estão crescendo e você não está vendo. Seu casamento está acabando e você não está vendo. Você está envelhecendo e não está vendo. Cuidado para não descobrir tarde demais que era tudo cereal, que não tinha ouro coisa nenhuma lá. Cuidado. O verdadeiro valor não está lá. A verdadeira riqueza não está lá. Deus tem um filme 2 para você. E isso também serve para aqueles que já abriram mão dos castelos. Aqueles que já... E não pelos motivos certos, mas pelos motivos errados. Porque a culpa te tomou de tal modo que você já diz, não dá mais. Porque o fracasso já te tomou de tal modo que você já desistiu de tudo. Porque você errou demais, você falhou demais, porque as coisas deram muito errado. E você está aí desesperançoso, dizendo, acabou o filme. Esse não era um filme com final feliz. Calma, vai ter o 2. Se você está em Cristo, se Ele é o autor, o roteirista do seu filme, calma. Daqui a pouco chega o Doutor Jesus, um DeLorean, um carro voador, um cavalo branco, dizendo, ei, não acabou não, vem cá. E você, vou para onde, Jesus? Vou consertar os erros do passado? Eu vou de novo entender o que meu pai fez no passado que me deixou assim? Eu vou entender por que minha mãe me abandonou? Por que meu pai errou tanto a ponto de eu ter tantos traumas com a paternidade? Eu vou entender finalmente porque eu sou uma pessoa tão fraca, porque eu sou tão carente, por que eu não consigo ficar com um parceiro só? Finalmente eu vou entender os traumas do passado. Aí Jesus vai dizer, não é no passado. Eu quero te convidar para o futuro. Um futuro de vida eterna comigo. Eu quero te convidar para ver o filme 2. Deus tem um segundo filme da minha e da sua vida, onde seremos devolvidos à nossa terra original, à nossa pátria. Essa é a grande esperança do Evangelho. Uma pátria celestial, um reino dos céus, a Nova Jerusalém, um lugar onde você vai poder reencontrar aqueles seus amigos que partiram em Cristo, um lugar onde eu de novo vou abraçar meu pai, lugar que você vai poder encontrar a sua avó que falou de Jesus para você pela primeira vez, o lugar onde você vai abraçar irmãos que passaram
passaram madrugada de oração com você na sua juventude, mas que já partiram em Cristo. Calma, ainda tem o filme 2. E tem personagens antigos que estão te esperando lá. Eles vão voltar. Essa é a grande esperança do Evangelho. Não coloque sua esperança onde a traça corrói. A nossa esperança é Cristo. Cristo é nossa origem. Cristo é nosso destino. Os créditos estão subindo, mas não sobem para você um the end. Sobe um continua. Em Cristo, a nossa história não acaba aqui.